Após a partida dos Titãs, os Titânides continuaram sua tarefa de formar o mundo interior. Os Titânides jamais se preocuparam com os assuntos da raça da superfície, eles só cuidavam mesmo dos problemas que se referiam aos escuros abismos da Terra. Após a implosão da fonte da eternidade, os Titânides foram afetados, sofreram muita dor e se uniram às rochas das quais eles foram feitos. Uldaman, Uldum, Ulduar foram cidades dos Titânides, onde eles dominaram a paz durante 8.000 anos. Não está muito claro por que despertaram, mas enquanto eles dormiam, seus corpos mudaram. A rocha de seus corpos tornaram-se carne e seus poderes sobre as pedras desapareceram, voltaram a ser mortais. Os Titânides deixaram as covas de Uldaman e se aventuraram na superfície, construíram uma cidade abaixo da mais alta das montanhas, chamaram essa terra de Casmodan e fundaram uma poderosa forja dentro da montanha. A cidade que surgiu ao redor da forja deram o nome de Ironforge. Desde então deixaram de ser Titânides para serem anões. Os anões, fascinados em suas tarefas de mineração, não se preocuparam com os problemas de seus vizinhos. Strom continuou agindo como a capital de Arathor, mas assim como Dalaran, muitas novas cidades-estado surgiam no continente de Lordaeron. Gilneas, Alterac, Kultiras foram as primeiras cidades-estado que surgiram. E apesar de cada uma delas ter seus próprios costumes e comércio, todas elas mantiveram a autoridade unificada de Strom. Sob o olhar vigilante da Ordem de Tirisfal, Dalaran tornou-se o centro de aprendizagem para magos por toda a Terra. Os magocratas que regiam Dalaran fundaram Kirintor, que era uma seita especializada cuja função era catalogar e pesquisar cada magia, artefato e item mágico conhecido pelos humanos naquele tempo. Gilneas e Alterac se tornaram fortes apoiadores de Strom e desenvolveram poderosos exércitos que exploraram as terras montanhosas de Casmodan ao sul. Isso aconteceu durante o período em que os humanos se encontraram pela primeira vez com a antiga raça de anões e viajaram por suas cavernosas cidades subterrâneas, Ironforge. Os humanos e os anões compartilharam muitos segredos sobre a forja de metais e engenharia e descobriram um comum amor pela batalha e contos de histórias. A cidade-estado de Kultiras, fundada sobre uma grande ilha ao sul de Lordaeron, desenvolveu uma próspera economia baseada na pescaria e entrega. Depois de um tempo, Kultiras construiu uma poderosa frota de navios mercantes que viajavam pelas terras conhecidas à procura de bens exóticos para trocar e vender. Mesmo com a economia de Arathor crescendo, seus mais fortes elementos começaram a desintegrar. Com o tempo, os Lordes de Strom procuraram mover seus estados para as produtivas terras ao norte de Lordaeron e deixar as terras áridas do sul. Os herdeiros do rei Thoradin, os últimos descendentes da linhagem sanguínea dos Arathi, argumentaram que Strom não devia ser abandonada desta maneira e acabou causando descontentamento da maioria dos cidadãos, que estavam igualmente ansiosos para partir. Os Lordes de Strom, tentando encontrar pureza e iluminação nas terras selvagens do norte, decidiram deixar sua antiga cidade para trás. Longe ao norte de Dalaran, os Lordes de Strom construíram uma nova cidade-estado, a qual eles chamariam de Lordaeron. O continente inteiro veio a ter o mesmo nome dessa cidade. Lordaeron, então, se tornou uma meca para viajantes, religiosos e todo o povo que procurava paz interior e segurança. Os descendentes dos Arathi, deixados entre as paredes em ruínas da antiga Strom, decidiram viajar para o sul, passando pelas montanhas rochosas de Casmodan. A jornada deles finalmente chegou a um fim depois de muitas longas estações, e eles colonizaram a região do extremo norte do continente, que eles chamariam de Azeroth. Em um vale fértil eles fundaram o reino de Stormwind, que rapidamente se tornou um poder autossuficiente por conta própria. Os poucos guerreiros ainda deixados em Strom decidiram permanecer e guardar os antigos muros da sua cidade. Strom não era mais o centro do império, mas se desenvolveu em uma nova nação conhecida como Stromgarde. Apesar de cada uma das cidades-estados se tornarem prósperas por conta própria, o Império Arathor havia efetivamente desintegrado. Conforme cada nação desenvolveu seus próprios costumes e crenças, eles se tornaram cada vez mais segregadas uma das outras. A visão do rei Thoradin da unificação da humanidade havia desaparecido no fim. Enquanto o reino humano se separava, os guardiões permaneceram em vigilância constante. Havia uma guardiã que era distinta dos outros como uma grande lutadora contra as trevas, a grande Aegin. Aegin procurou pessoas para ajudar a caçar os demônios onde eles os acharam, mas em ocasiões questionou a autoridade do Conselho de Tirisfal, dominada por homens. Aegin pensou que os doentes e os homens velhos do Conselho não tinham forças para dominar as trevas. Cansada pelas discussões longas e debates, Aegin demonstrou um valor além da compreensão em situações cruciais. O domínio deles no poder de Tirisfal cresceu, e Aegin terminou por descobrir que um numeroso grupo de demônios estava se aproximando do continente frio de Northrend. Aegin viajou até o continente de gelo e eles acharam os demônios entre as montanhas.
Eles descobriram que os demônios tinham caçado um dos sobreviventes dos últimos dragões, absorvendo a magia ancestral dele. Os seguidores poderosos de Malygos, o Tecidor de Encantamentos, e os Dragões Azuis tinham decidido combater os poderes da Legião antes do aumento das sociedades mortais no mundo. Aegin enfrentou os demônios e, com a ajuda dos dragões, os derrotou. Mas assim que o dragão desapareceu do mundo, uma tempestade terrível tremeu os céus do norte e Sargeras emergiu em Northrend. Sargeras disse a Aegin que o tempo de Tirisfal havia acabado e que o mundo chegaria a seu fim, devorado pela Legião. Aegin atacou o Titã Caído e acabou com a forma física de Sargeras, com facilidade alarmante. Aegin puxou o corpo de Sargeras para uma sala de estar velha de Kalindor, que estava perto do ponto onde a Fonte da Eternidade ficava, no centro do Grande Mar. Aegin suspeitava que tudo aquilo fazia parte do plano de Sargeras.